Telefone celular. Eu queria pedir para você não se levantar, a não ser que você esteja grávida, minha senhora, sair ao banheiro, tudo bem. Eu queria dizer para você que nós não temos o costume na nossa igreja de quando o pastor vai pregar, os jovens vão lá para fora conversar. Porque se alguém fizer isso, eu vou parar o culto e eu mesmo vou lá convidar eles para voltar para casa. Eu lembro do senhor, um empresário da cidade, falou: pastor, a nossa igreja, a pastora da nossa igreja, fulana de tal, vai pregar, aí você vê que os jovens somem da igreja. Está tudo lá fora, rindo, conversando. Eu falei: e qual é a posição que a pastora toma? Não, nenhuma. Ela diz que é jovem, é fase, passa. Mas a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Repita o que eu acabei de falar. Não, mas fala com mais ânimo, vocês podem falar com mais ânimo. Ótimo. E ele falando para mim que os filhos dele ficavam lá fora. Se perderam, foram para as drogas. Estavam dentro da igreja, mas ao mesmo tempo estavam fora. Então, eu sou um pastor chato. E eu quero dizer para você que dia a dia eu estou mudando. Esse dia eu estava fazendo uma reflexão. Eu estava pensando em algumas coisas. Coisas que eu acreditava e hoje eu não acredito mais. A mente, ela vai sendo renovada e nós vamos nos ajustando a determinadas coisas. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Quando você lê a Bíblia fala sobre o inferno. A profundidade do inferno é o Tártaro, tem o Seol, o Geena e o Tártaro. E a Bíblia fala de um lago que arde com fogo e enxofre, que é outra coisa. E a Bíblia diz que os ímpios, na eternidade, eles serão destruídos. E eu vi um professor, um mestre de grego e hebraico, ensinando sobre a palavra eternidade. Diga eternidade. E ele estava falando sobre a eternidade da eternidade, que Deus fala isso na Bíblia. Ele diz que existe uma possibilidade das pessoas que forem lançadas juntamente com o diabo, os demônios, seus anjos caídos, nesse lago que arde com enxofre, completar um ciclo e eles deixarão de existir. Eu falei: meu Deus, nunca tinha pensado nisso. E ele foi explicando isso dentro do hebraico e do grego, que são os principais idiomas. Já falamos aqui, a Bíblia foi escrita em 4 idiomas. Ele foi explicando isso dentro do grego e do hebraico. Eu falei: caramba, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Então, conforme você vai recebendo a palavra, a revelação, o entendimento, a sua mente vai sendo renovada. Você vai crescendo, desenvolvendo, e você vai mudando algumas coisas, você vai fazendo alguns ajustes. Porque quando nós somos crianças, na fé, Deus fala conosco de uma forma. Conforme nós vamos crescendo, Deus fala conosco de outra forma. E Deus vai trazendo revelações. Só estou te dando isso aqui um exemplo, não vou falar nada a respeito disso hoje. Então existem coisas que a minha mente mudou. Deixa eu te falar outra coisa que mudou agora em relação à finança. Eu fui estudar, agora nos últimos anos, sobre primícias, dízimos e ofertas. E por ouvir muitos pastores e muitos pregadores falarem que primícias e dízimos são as mesmas coisas, eu lia na Bíblia primícia, eu lia dízimo, para mim era a mesma coisa. Mas quando você tem uma boa Bíblia de estudo, eu tenho um monte delas, e você vai procurando entender o que é a palavra primícia no hebraico, o que é a palavra dízimo. Não é a mesma palavra. Aí eu falei: caramba, não é a mesma coisa. Primícia é uma coisa, dízimo é outra e oferta é outra. Então minha mente já mudou. Eu já não acredito mais naquilo que eu cria, porque eu entendi que não é a mesma coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu vou mudando, eu vou crescendo, eu vou melhorando.
eu vou aprendendo coisas que eu não tinha visto na Bíblia. Porque a revelação, ela é progressiva. Por isso que a gente nunca pode deixar de ler, de estudar, de ouvir, de aprender. E aí eu fui buscar os benefícios que nós já pregamos aqui. Qual é o benefício da primícia, qual é o benefício do dízimo e qual é o benefício da oferta. Outra coisa, um dia eu estava conversando com meu irmão. Meu irmão é pastor na Igreja da Graça, lá em Santos. Aí eu disse para ele, como é que você interpreta o texto de Efésios capítulo 6? Onde fala que nós devemos honrar o pai e a mãe. Meu irmão falou assim para mim, me chama de César. Falou, César, honrar pai e mãe significa você reconhecer, significa você respeitar o pai e a mãe. Mas honrar envolve finanças? Não, não envolve. Mas como é que você sabe que não envolve? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Falei, mas o que é que significa a palavra honra? É o que eu estou te falando. Ela significa que você tem que respeitar a pessoa. Respeitar o pai, respeitar a mãe. Então não envolve finanças. Não. Mas e no grego? O que Paulo quis dizer quando mandou honrar pai e mãe? Ele pegou a promessa do Antigo Testamento e disse, esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Não é o primeiro mandamento, mas é o primeiro mandamento com uma promessa. Então, não envolve finança, não. Falei, então você tem que estudar a Bíblia. Porque honrar, o significado mais simples, significa reconhecimento, mais investimento, é igual honra. Então, eu deixei de acreditar que honrar é só respeitar. Eu entendi que honrar envolve finança. Quando a Bíblia diz que tem que honrar alguém, significa que você tem que enfiar a mão no bolso. E abençoar o seu pai, abençoar sua mãe, abençoar aquele que ajudou você, aquela pessoa que ajudou você a ter um emprego. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, a revelação de Deus, ela é progressiva. A minha mente mudou em muitas coisas. Porque eu entendi isso. E tem mais coisas que precisam ser mudadas. Isso significa aprendizado, crescimento, maturidade. Às vezes nós envelhecemos, mas não crescemos. Nós precisamos envelhecer e crescer. Bom, dentro disso que eu estou falando para você, nós já lemos o texto de Salmo 35, 27, onde toda semana eu tenho falado sobre o ministério de Jesus e o ministério de Satanás. Qual que é o ministério de Jesus? Vamos lembrar João 10, 10? Não abre não. Diga comigo, o ladrão. Fala aí, diga, o ladrão vem. Ele vem para fazer 3 coisas, amém, gente? Então, primeiro, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, o que o diabo faz? De novo. Então, se alguém perguntar para você, o que o diabo faz? Você fala assim, faz muita coisa. Não. Simples. Ele rouba, ele mata e ele destrói. O quê? Tudo do ser humano. Esse é o ministério diabólico. Tem o ministério apostólico e tem o ministério diabólico. Tudo que rouba, mata e destrói, de acordo com a Bíblia Sagrada, vem do diabo. Pronto. Jesus disse, eu vim para que tenham vida plena. A tradução foi abundante. Ótimo. Beleza. Mas é uma tradução ruim? Muito. Porque a tradução ali deveria ser assim, eu vim para que vocês tenham, diga comigo, o tipo de vida que Deus, o Pai, tem no céu. Essa é a melhor tradução. Porque a palavra grega é zoé, que significa tipo da essência de Deus, tipo da vida de Deus. Então Jesus está dizendo que o ministério dele é o ministério de trazer vida plena, diga vida plena, vida abundante. O que é uma vida plena e uma vida abundante? É uma vida cheia de doença? Cheia de desgraça? Não, pronto, então você já entendeu.
O que acontece com algumas pessoas que chegam na igreja, no evangelho? Vou falar da nossa igreja. Elas vêm com uma mentalidade religiosa. Diga, mentalidade religiosa. Não, mas fala alto, gente. Vamos lá. O que é uma mentalidade religiosa? São frases bem criadas, cunhadas, mas que não têm um fundamento bíblico. São frases bonitas, frases de Facebooks, ou frases de Facebook, frases de WhatsApp, frase de rede social, porém não é frase que tem fundamento bíblico. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Deus ajuda? Mentira. Isso é uma mentira. É uma frase religiosa. Deus ajuda quem cedo madruga? Peraí, então o cara é guarda noturno e vai dormir de manhã, dorme o dia inteiro. Então, coitado, esse está morto. Pastor, mas tem exceção. Não, não tem exceção. Princípio bíblico é princípio bíblico. É um exemplo simples e bobo para você entender. Então, essas frases religiosas, elas não têm fundamento bíblico. Entenderam o que eu falei? Amém ou não amém? Ótimo. E quando se trata dois assuntos dos mais polêmicos, qual é? Libertação. Junto da libertação poderíamos colocar a cura da alma, ou podemos falar três. Diga comigo, libertação, cura da alma e finança. De novo. Mais alto. Ótimo. Esses são os assuntos mais difíceis de se ministrar. É assim, é aquele negócio que você fala, cara, eu vou falar isso, vai me dar problema na igreja. Vai. Então, o que a gente tem que fazer? Alguém precisa se especializar, estudar com profundidade e ministrar isso. Aí você pode dizer assim, as opiniões divergem nesses três assuntos. Ok. As opiniões são diferentes nesses três assuntos. Então eu chego a uma conclusão. Diga comigo, alguém está fazendo uma interpretação errada das Escrituras. Fala de novo. Quem está fazendo a interpretação errada das Escrituras? Alguém não entendeu o que Jesus quis dizer. Eu tenho um ponto de vista diferente. É mais ou menos assim. Um bolo pode ser um bolo de chocolate, de abacaxi, de laranja, de aniversário, de casamento. Pode ser um bolo. Mas o bolo tem alguns componentes básicos. Quais são os componentes básicos de um bolo? Primeiro, acho que tem que ter farinha. Estou errado? Estou errado? Não. Então, o que eu quero dizer para você? Que às vezes uma interpretação, ela é boa, mas ela não é completa. Diga, uma interpretação pode ser boa, porém não completa. Ótimo. Então, o que é necessário se fazer? É necessário ter uma revelação de Deus suficiente para a minha fé funcionar. Isso é profundo, hein? A revelação, ela tem que ser suficiente para a minha fé funcionar. Diga isso. Deve ser suficiente para a minha fé funcionar. De novo, diga. A revelação deve ser suficiente para a minha fé funcionar. Outra vez. Mais alto. Então vamos pegar um texto que todo mundo, eu duvido que alguém aqui não conheça. Até as crianças pequenas que estão dormindo conhecem. O Senhor é o meu pastor e nada. Vamos repetir.
Senhor é o meu pastor. Só as mulheres. Só os homens. Então que nós temos uma palavra. Dessa palavra eu vou extrair uma revelação. Que é a revelação? É o entendimento que Deus quer que eu tenha desse texto. Então diga, revelação é o entendimento que Deus quer que eu tenha desse texto. Isso é revelação. Ó, essa mensagem está sendo gravada, depois você pode assistir lá, que é muita informação. Até para mim aqui, calma, Senhor, estou pegando tudo, é muita coisa. Então, quando Deus me dá um texto, Ele não quer apenas que eu leia o texto, Ele quer que eu extraia o entendimento e aplique aquele entendimento no meu dia a dia. Então, se eu entendo o ministério de Jesus, que é vida plena, eu vou conseguir entender esse texto melhor. Quando o Senhor, Ele se torna o pastor da minha vida, o pastor, ele tem uma função e uma missão, ele tem um ministério. Ministrar significa servir. O que o pastor tem que fazer? A Bíblia diz que Davi descreve o que o pastor faz. O pastor me leva a pastos verdes, ou seja, comida fresca. O pastor me leva a águas tranquilas, ou seja, a palavra dele gera paz no meu coração. O pastor, ele prepara uma mesa perante mim, com todo tipo de alimento, na presença daqueles que se levantam contra mim, que a Bíblia chama de meus inimigos ou adversários. Então eu vou extraindo do texto a revelação, o entendimento daquilo que Deus quer que eu faça. Tá. Surge um problema, surge uma adversidade, surge uma dificuldade. Aí Deus, ele pensa assim, bom, eu já ensinei para o meu filho, para minha filha essa palavra, ele já entendeu, lição aprendida, lição recebida, será lição cobrada. A lição é cobrada na prova. Segunda-feira, amanhã eu tenho prova na faculdade. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar um Código Civil e lá estudar o assunto. Mas eu não entendi essa lei aqui. Então eu vou pegar um livro de alguém que vai explicar. Vou ler aqui, ler lá, aprender, entender. Na hora da prova, eu vou aplicar o conhecimento, o entendimento que eu tenho em relação àquilo. Eu posso acertar ou eu posso errar. Então, na hora da prova, você pode ser aprovado ou reprovado. Quem nos aprova ou nos reprova, escute o que eu vou dizer para você. Nós pensamos que é Deus, mas não é Deus. Somos nós mesmos. Por quê? Porque no momento em que eu deveríamos aplicar aquele texto de forma prática no meu dia a dia, eu me perco. Eu não sei o que eu faço. Aí eu sou reprovado. Dentro de tudo isso que eu estou falando para você, existem algumas coisas que nós somos reprovados. E quais são essas coisas? Bom, leia para mim. Ótimo. Então existem alguns pecados que nós cometemos na área financeira. A palavra pecar significa várias coisas, mas duas são básicas. Primeiro, pecar significa transgressão da lei.
toda pessoa que transgride a lei, ela recebe uma penalidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então algo começa a morrer. Então quando nós pecamos na área financeira, a nossa área financeira, ela vai morrer. Diga, a semente que eu planto é o fruto que eu colho. Então, se você começar a pecar na área financeira, financeiramente você vai. O salário do pecado é? Se você pecar na área financeira, financeiramente vai morrer. Então você pode ser salvo, porém desgraçado. Financeiramente falando. Desgraçado significa sem a graça de Deus. Tem gente que acha que é palavrão, palavra feia, mas a própria Bíblia fala sobre isso. Então, existem pecados que se cometem na área financeira. Existem pecados que se cometem contra Deus. Existem pecados que se cometem contra o próximo. Existem pecados que se cometem contra os pais, contra os líderes. E assim vai, a lista é enorme. Então, falando de pecados que nós cometemos na área financeira. Ok. Já falamos vários deles aqui. Eu tenho 2 domingos para me terminar. Cobrar mais do que é justo. Adquirir dinheiro com mentiras. Realizar investimentos secundários e não necessários. Adquirir dinheiro por roubo. Falamos aqui sobre a questão de ser fiador. Aceitar? Ótimo. Agora vamos caminhar um pouquinho mais. Quais são os demais pecados que eu cometo na área financeira? Leia para mim o 7. Deus, Ele quer que você faça a coisa de tal forma, de tal maneira, como se fosse para Ele. Vamos ver o texto na Bíblia, gente? Efésios 6. Vá lá comigo. Diz assim, Efésios 6, versículo 5. Vós, servos, obedeçam a seus patrões ou a seus senhores terrenos com respeito, com temor, com sinceridade de coração, como se estivessem obedecendo a Cristo. Nossa, isso é muito sério. Acharam aí? Então, olha aqui. O empregado e o patrão. O patrão é ateu. Pra você entender. Então, nós temos o empregado. A Escritura diz que o empregado, ele deve obedecer o patrão de tal forma como se ele estivesse obedecendo quem? Obedecendo quem? A Deus ou a Jesus. Amém? Mas o patrão é ateu. Olha lá. Na sinceridade do coração, como a Cristo. O empregado, crente, crê em Deus e Jesus, serve a Deus, e ele trabalha para o homem ateu. A Bíblia diz que ele tem que trabalhar de tal forma para esse homem aqui, como se ele estivesse trabalhando para quem? Para Jesus, ali ó. Você entende isso? Então, qual é o pecado que eu cometo? Pode tirar. Põe lá na minha mensagem. Espera aí. Eu sou empregado, ele é o patrão. Ele vai pagar o meu salário, ele vai abençoar a minha vida com uma semente. Eu estou trabalhando. Ok? Então, Deus, escute isso, pode abençoar um patrão ateu por causa de um cristão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só que se esse cristão começar a causar problema no trabalho, ele pode perder o emprego.
Como é que chama isso? Diga comigo. Disciplina divina. Outra vez. De novo. Ah, mas de repente, pastor, Deus pode tirar ele de lá para abrir outra porta. Pode. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando, o sétimo ali, de pessoas que causam problema no trabalho. E se eu causo problema no trabalho, eu não estou fazendo o que a Bíblia mandou fazer. O que a Bíblia mandou fazer? Que eu tenho que servir o meu patrão como se ele fosse Jesus, ainda que ele seja ateu. Amém? Não amém? Estão entendendo? Ótimo. 8. Diga comigo, tomar decisões sem consultar a minha liderança. Então você tem um carro, você tem uma casa, você está com um problema financeiro. Aí você chega para sua esposa, para o seu marido, a família lá, fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos vender a televisão, vamos vender o sofá, vamos vender o carro, nós vamos vender. E você toma a decisão de começar a dilapidar seus bens, móveis ou imóveis. Tá. Ok. Aí, quando a coisa está assim, o caos, aí você procura o pastor da igreja, ou procura um dos nossos líderes, procura alguém da igreja e fala, eu estou com um problema e tal, porque aí a pessoa fala assim, porque eu fiz isso? Aí eu vou dizer, mas meu filho, minha filha, por que você não falou antes comigo? Por que você não procurou um dos nossos líderes, um dos nossos pastores, alguém aqui da igreja, que poderia ter te instruído? Aí vem a história, eu achei, eu pensei, sabe, eu não queria incomodar, eu não sei o que, mas agora você está incomodando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Gente, se você me ligar e eu não te atender, eu estou ocupado, depois eu retorno. Mas se você ligar para mim, eu já falei isso para, não vou dizer milhares, mas para centenas de pessoas. Ai, pastor, desculpa incomodar. Não, você não está me incomodando. Porque se eu não quiser te atender, eu não vou te atender. É simples assim. Eu não vou dar uma desculpa. Ai, sabe, então, meninos, não vou atender, eu não posso, estou ocupado, estou cansado. Não é incômodo, eu simplesmente não vou te atender, eu não vou te responder. Mas no momento certo, eu ligo, eu mando uma mensagem. Tem pessoa que mandou uma mensagem para mim na segunda-feira, eu fui responder a mensagem na quinta-feira. É quando deu tempo. Não deu tempo antes, eu não pude. Se for uma emergência, você tem o pastor Paulo, pastor José, pastor Patrício, Admar, pastores, liderança, discipulador. Mas eu não estou ligado a ninguém, então você está perdendo a bênção. Porque sozinho, querido, escuta aí, sou Deus não consigo. Aí a pessoa toma uma decisão para resolver um problema financeiro. Não se vende nada para resolver problema financeiro. Repita aí. E também não se pega dinheiro com agiota. Então repita, não se pega dinheiro com agiota. Senão você vai ser um idiota. Não precisa repetir isso. Aí a pessoa, ela começa a pegar dinheiro com a agiota, ela vai fazer empréstimo no banco, não. Vamos analisar o caso e vamos ver o que dá para fazer. Vamos orar, vamos conversar. Se eu não souber responder, vou te encaminhar para alguém. Nós temos advogados na igreja, nós temos gerentes de banco aqui na igreja. Nós temos pessoas na igreja, de todas as áreas que você possa imaginar, tem gente aqui na igreja, eu posso te encaminhar para alguém. Então você toma uma decisão e não consulta o seu pastor. Eu estou falando, gente, de decisão séria.
Não estou falando assim que você está, estou pensando em pintar o cabelo. Pastor, cor de cabelo você acha que vai ficar? Vai plantar batata, meu filho. Pinta de vermelho fogo. Sei lá. Eu estou falando de coisas sérias, estão me entendendo? É isso que eu estou falando para você. Quando envolve um negócio sério, não é incômodo. Não, que eu pensei que eu ia incomodar o senhor. Meu filho, você não está me incomodando, é meu trabalho. O dia que eu não quiser ser mais pastor, faça as malas e volto para Minas Gerais. Pronto, vou comer pão de queijo. É assim que funciona. Mas é o meu trabalho. Se eu não puder te atender, a gente marca um dia. Às vezes a pessoa, pastor, eu preciso falar com o senhor. Que dia que o senhor pode? Eu posso terça tarde, quinta tarde, sexta tarde. Eu posso segunda noite. Eu posso terça depois do tarde. Eu marco um horário, não há nenhum problema. A gente faz isso. Então não é incômodo. Aí a pessoa vem e ela fala, pastor. Aí eu falo, meu filho, por que você não me procurou antes? Eu que não queria te incomodar. Mas agora você está incomodando. Agora que deu meleca, né? Para não falar outra coisa. Então agora você está incomodando. Agora eu vou ter que dizer. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Ótimo. 9. Não praticar usura. Você sabe o que é isso? Eu fui ler isso aí, achei muito interessante. Deus proibia o judeu de cobrar juro de outro judeu, mas Deus mandava o judeu cobrar juro do estrangeiro. Olha que interessante. Vamos supor que você emprestou um dinheiro para um parente, para um familiar, ou você emprestou um dinheiro para o irmão da igreja. Eu prefiro, isso, agora aprenda e ouça aí, isso é opinião, não é mandamento. Diga opinião, não é mandamento. Mas eu prefiro que você não empreste, eu prefiro que você dê. Porque quando se faz um empréstimo, você pode receber ou não. E se você não receber, o que pode acontecer? Você perder. Não, amizade. O dinheiro já foi. Ficou amizade. Então, escute o que eu estou falando para você. Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Rodrigues. Nós começamos o evangelho junto. Hoje ele está na igreja mundial, a igreja do Valdemir. Ele precisava fazer uma mudança de uma cidade para outra. Aí me mandou uma mensagem. Paulo, você me empresta R$300? Falei, semana eu não posso. Esperei alguns dias, fui no banco e mandei R$300 para ele. E falei, é semente, não precisa me pagar. Pronto. Entendeu o que eu quis dizer? É semente. Quem planta, e é um pastor, um homem de Deus. E é um homem íntegro. Conheço ele muitos anos. Então o que acontece conosco? Nós emprestamos dinheiro. E aí a pessoa, depois de um ano, ela vai te pagar. Você emprestou 200, 300, 500, R$1.000. E ele chega com R$1.000 lá. Você fala, não. Você poderia pelo menos fazer aquela correção monetária. Meu filho, ele já emprestou dinheiro para você. Com uma dificuldade. Você ainda quer que ele faça uma correção? Então não empreste, dê. Mas eu não tenho como dar R$1.000 para a pessoa, pastor, R$200. Então diga para ele, olha querido, eu não posso te emprestar 1.000, mas eu te dou 100. Vou semear na sua vida. Eu te dou 50. Agora, se você começa a emprestar dinheiro para a pessoa, para o parente, para qualquer outro, e você quer cobrar um juro, a Bíblia diz que isso é um pecado financeiro que você comete. Então nós temos um problema. Banco empresta dinheiro a juro? E o que é isso? Pecado contra Deus. Uau! Fica a dica aí. Mas enfim. Leia o 10 para mim. Esse aqui é para acabar. É aquela pessoa que ela
começa a deixar... Vamos abrir um texto aqui para ajudar? Eu não vou ler esse texto de Provérbios não, mas você pode anotar. Abre comigo um texto que todo mundo conhece, eu penso que a maioria conhece, que é Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu vou lendo já, para a gente agilizar. Então diz assim o texto: não deixemos de congregar-nos, ou algumas traduções dizem, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar ou motivar, ajudar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou o grande dia, ou aquele dia. O autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: não deixe de estar na igreja. Não deixe de cultuar a Deus. E uma outra mentalidade religiosa. Qual é a mentalidade religiosa? Você já viu uns decalques nos carros, né? Umas frases assim: domingo é da família. Frase bonita, religiosa. Porém, a Bíblia diz que o domingo é O domingo é o primeiro dia da semana. O domingo é do Senhor. A Bíblia diz que o domingo é do Senhor. Os demais dias é do capeta. Não é isso. A Bíblia diz: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. A Bíblia diz. Se você, normalmente a maioria de vocês aqui, eu penso que trabalha de segunda a sexta, horário comercial, sábado trabalha até 11 horas, 11h30, meio-dia, 1 da tarde, eu não sei. Normalmente é assim. Então, praticamente está se cumprindo o que a Bíblia diz. Você trabalha 6 dias, no domingo, você, vamos dizer assim, descansa. É o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de estar na igreja, é o dia de estar no culto, é o dia de adorar, é o dia de agradecer. Então, você vem à igreja, gasta 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, você vem aqui. Aí você tem o resto do dia para você fazer o que você quiser. Aí algumas pessoas, eles entendem que o domingo é da família. Gente, domingo não é da família. Domingo a prioridade é Deus. Diga aí. Outra vez. Ótimo. Então, o que diz o texto? Que algumas pessoas, eles começam a deixar de congregar. E a Bíblia diz: não deixe de congregar, porque está aproximando o dia. O que é que ele quer dizer aqui? Pode tirar o texto para mim? Põe lá na minha mensagem. Deixar de congregar com o retorno de Jesus. Que você pode ficar no arrebatamento da igreja e as consequências serão terríveis. Assista o filme Deixados para Trás. Acho que tem até no YouTube de graça, para você entender o que eu estou falando. Então, algumas pessoas, eles vivem para o trabalho. O trabalho passa a ser o seu ídolo, passa a ser o seu Deus. Não, eu estou ocupado, não, eu tenho que trabalhar. Deus fez o homem, o ser humano, para o trabalho? Sim, mas Deus também quer que o homem descanse. E Deus quer também que o homem sirva a Ele. Por quê? Porque o trabalho vai passar, tudo vai passar. Mas Deus não passa e a sua palavra também não. Amém? Agora, o 11 nós fazemos demais, hein? Leia para mim. Não, leia aí, gente, vamos lá. Qual a diferença de você comentar a situação que o país está passando e você amaldiçoar o país pela situação que está passando? Eu converso com pessoas, converso com empresários, com empregado, eu converso. E como é que estão as coisas? Como é que está lá o seu trabalho? E como é que está isso? As pessoas, está assim, pastor. Esse nosso setor está indo bem nesse nosso setor. Outros está indo mal. Está difícil, está complicado. Então, existe uma diferença entre você conversar sobre a situação que o país está passando, sobre um problema, e você amaldiçoar o país. O que é uma maldição? Diga comigo, maldição é a ação do diabo. Diga, maldição é o agir de Satanás.
E aí nós aprendemos que ele faz 3 coisas. Quais são? Roubar, matar, destruir. Fala na sequência aí. O que ele faz? Roubar, matar. Então ele rouba, mata e destrói. Então, quando eu libero uma palavra, eu sou autoridade na terra. Toda pessoa que mora nessa terra, ela é uma autoridade. Ela tem direito de estar aqui. Você não é autoridade no céu. No céu, quem é autoridade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ponto. Mas na terra você é autoridade. Então, quando eu começo a liberar, esse país não tem jeito. Não, tem jeito sim, em nome de Jesus. O juiz Moro é da igreja Batista, Luiz? É crente aquele homem. Eu pensei comigo, só um cara crente para fazer um negócio desse que ele está fazendo. Tem que ser macho. E de Deus. Então, o nosso país tem jeito. Diga, esse país tem jeito. Eu não posso liberar uma palavra que não tem jeito. Rapaz, mas olha, mas tá difícil. Eu não sei o que vai dar isso. Não, em nome de Jesus, vai dar certo. Deus vai fazer alguma coisa. Eu perdi o emprego, mas não tem problema. Deus vai abrir outra porta. Se a culpa foi minha, não foi, não tem problema. Deus vai me ajudar. Então eu não posso amaldiçoar o país ou o meu trabalho. Esse patrão não vale nada, esse miserável, desgraçado aí. Tem que morrer essa peste. Não faça isso. Um patrão morto é empregado na rua. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Então, é um pecado que eu cometo contra minhas próprias finanças. 12. Leia. Outra vez. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui envolve uma série de coisas. Se você é um patrão, você tem que tratar o empregado com justiça. Agora, se você chega, vamos ver um outro lado da questão. Você chega numa loja, um vendedor ou uma vendedora vem lhe atender. Esses dias, deixa eu te contar um caso que aconteceu na escola que o Daniel estuda. Ligaram para mim, acho que o Daniel estava com febre, não sei o que era lá, não sei o que aconteceu, eu fui buscar o Daniel. Aí eu cheguei na escola, a moça, pois não, eu vim buscar o Daniel, tal. Tinha uma mãe sentada com a criança, batendo boca com a atendente. Por que vocês não ligaram para mim mais cedo? Porque a menina está aqui, passando não sei o que, está vomitando. Aí a moça falou assim, senhora, nós tentamos, mas ninguém atendeu. Como não atendeu? Está aqui o celular! Eu falei, meu Deus. Mas me deu vontade de dar uma bolacha nela, irmão. Mas passou, né? Porque não tinha nada com isso. Mas que falta de educação com as pessoas. Senhora, só um pouquinho, a senhora tem que assinar aqui, porque sua filha está saindo da escola. A filha é minha, vambora, Mariana! E foi embora. Eu falei, égua vestida de gente, animal. Irmão, a gente não faz isso com as pessoas. Moça, você ligou para mim mais cedo? A gente ligou. Olha, mas não tem nenhuma chamada aqui. Não, estou dando exemplo aqui, amém, gente? Não tem nenhuma chamada aqui. Então, pera, eu vou ver isso, que aí foi a falha da escola. A moça super educada. Eu falei, Dani, vamos rápido, senão a gente apanha também. Nós não tratamos as pessoas assim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Educação é básico. Fala, educação é básico. É assim que a gente trata as pessoas. O pessoal coloca lá, maltratar servidor público é crime. Não tem uma frase assim? Sim ou não? Gente, não precisa colocar isso. Estão nos chamando de burro por tabela. Quando eu leio umas coisas assim, falo, ele está achando que eu sou burro. É porque tem gente mal educada. Então, para os mal educados, tem que falar, se me maltratar é crime. Não precisa.
ser educado com as pessoas, você entendeu? É básico. Quanto está entendendo o que eu estou falando? E você sabia que quando nós maltratamos as pessoas, talvez não seja o nosso empregado, mas seja empregado de alguém. Deus olha para a gente e fala, tá bom. Aí alguém um dia também vai maltratar você. Aí você vai falar, é o demônio. Não, não é o demônio, é você. Existe uma diferença entre colheita e ação do diabo. Diga aí, diferença entre colheita e ação do diabo. Tem coisa que você vai colher porque você plantou. Agora tem coisa que vai ser ação do diabo. E você precisa entender isso. Deixa eu te dar um exemplo, saindo um pouquinho fora, mas que vai acrescentar na sua vida. Você sabe que Deus tem uma maneira assim muito inteligente de trabalhar. Então Deus, Ele coloca algumas pessoas na nossa vida. Diga assim, a minha liderança é falha. Mas fala com vontade. Então, começando do pastor até o último discipulador da igreja, ele é falho. Eu vou falhar com você. Muito. Vou te frustrar, vou te decepcionar, vou te magoar, vou te entristecer. Eu vou falhar com você. Guarde isso que eu estou dizendo. Agora, por que é que Deus permite que a liderança falhe com você? Por que que Deus permite que os nossos pais falhem conosco? Você sabe por quê? Porque Deus precisa ver o seu coração. Então Deus, Ele vai colocar pessoas na sua vida e na minha vida para nos tratar. Acho que você não entendeu. Pensa numa pessoa que irrita você a ponto de você sair da casinha. Pensa aí agora. Quem é que te irrita que você fala, não suporto? Pensa. Sabe o que Deus faz? Deus olha e fala assim, deixa eu ver o que ele vai fazer agora. Ele só fica te olhando. Como é que você vê o coração de uma pessoa? Diante de uma reação de um problema. Porque ela solta o que está no coração através da boca. E a boca fala o que está cheio, em abundância, no coração. Então Deus, Ele precisa ver o nosso coração. Para e pensa. Um homem adúltero. Olha para mim. Um homem adúltero. Um homem assassino. Estou falando do mesmo homem. Um homem adúltero. Um homem assassino. Um homem mentiroso. Então diga, adúltero, assassino e mentiroso. Você gostaria de ter esse homem como o seu pastor? Adúltero, mentiroso e assassino. Sim ou não? Você acabou de desprezar Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que escreveu o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está vendo como o seu julgamento é rápido? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você jogou Davi fora e Deus não jogou. Como é que um assassino, mentiroso e adúltero é segundo o coração de Deus? Pensa.
Você vê como o nosso critério de julgamento não é o critério de julgamento segundo o Senhor? Aquilo está na Bíblia. Então Deus, ele diz assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Lê a história dele, você vai falar: meu Deus, Senhor, eu não escolheria Davi nunca, imagina. Sem vergonha. Para e pensa. Reflete um pouquinho aí na sua cabeça. É mais ou menos assim. Desculpa o que eu vou dizer, me perdoa, amém? Nós somos às vezes tão hipócritas, tão falsos, nós somos tão sem noção que, escute, o Deus que nos manda perdoar, o Deus que nos manda estender a mão, nós confundimos esse Deus. Nós não entendemos esse Deus. Esse Deus não entra na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Porque o nosso julgamento é muito diferente desse Deus. Então o que Deus faz? Eu vou parar por aqui, pode fechar a Bíblia. Vamos participar da ceia. Só escute para me encerrar, concluir. O que acontece com algumas pessoas? Elas não têm uma clara compreensão daquilo que Deus está falando na Bíblia. Elas não têm uma clara compreensão daquilo que Deus está falando na Bíblia. Por quê? Porque elas não dão a oportunidade para que o outro mude. Você quer ver uma coisa? Existem certos erros que Deus perdoa, Deus lava, Deus purifica, Deus santifica e Deus esquece. Diga, Deus esquece. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Diga amém. Ok. Mas o homem não. O homem não esquece. Quantos casos nós tratamos na igreja de coisas que aconteceram na vida de pessoas lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos, e o marido sempre joga na cara da esposa aquilo, a esposa sempre joga na cara do marido aquilo, o filho sempre chega para o pai e para a mãe: porque a senhora sempre ajudou o fulano, porque sempre era um coitadinho, e não, sempre jogando na cara. Quem já viu essa situação, gente? Então não é só maltratar o empregado, não. É também o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o vizinho, o patrão, qualquer pessoa. Pode tirar aquilo ali para mim, obrigado, vou encerrar. Os meninos já podem subir aqui para a gente preparar para a ceia. Então, resumindo e concluindo para você entender. São pecados que nós cometemos, transgressões que nós cometemos, que irá nos prejudicar financeiramente. Algumas vezes as pessoas elas querem posições e oportunidades que Deus não irá dar, porque não é o momento nem é o local para aquela pessoa estar. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que você gosta de cantar. Pastor, eu gosto de cantar, eu ponho os louvores lá no
no meu som, no meu radinho e tal, não sei o quê. Falar nisso, eu tenho mandado umas músicas pro pessoal aí, e alguns estão até retornando. Nossa, pastor, que músicas legal que o senhor ouve. Aí uns põem assim, nossa, show de bola essas músicas. Eu não sei se é show de bola, mas enfim. Tem umas músicas que eu gosto. Então você gosta de cantar, você gosta de ouvir música, tal. Aí alguém diz assim para você, alguém que não tem noção nenhuma de música, de afinação, de entonação, fala assim, nossa, você canta bem, hein? Aí você me procura, fala assim, pastor, eu queria cantar. Aí eu digo assim, ó, vai lá e o Diego é músico, o pessoal aqui, o pastor Patrício, eles vão fazer um teste com você. Aí você canta, né? Então, minha alma canta a ti, Senhor. E tem gente que tem uns tiques, já viu? Quem já viu as pessoas cantando? Eu já vi em igrejas, né? Eu prego em muitas igrejas. E aí a gente fala assim para a pessoa, olha, a gente vai pensar, vai orar ao Senhor. Vai que Deus faz um milagre aquela semana, né, irmão? Deus pode fazer um milagre. Aí a gente fala assim, então, a gente faz que nem quando recebe um currículo, né? Qualquer coisa a gente liga. Mas a gente não faz por maldade. Escute, eu já falei pro Patrício, pro pessoal, falei assim, tem pessoa que você não pode expor ela ao ridículo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ela acha que canta, e o marido falou, bem, você canta demais. O marido quer agradar. Quantos estão entendendo? Ou a mãe fala pro filho ou pra filha, você canta muito, mas não canta. É irmão ou irmã do canto. Tem que ficar sempre naquele canto lá ou no canto de cá. Deu para entender? Sim ou não? É que ele não entendeu ainda. Aí você põe essa pessoa, você põe ela para cantar. Se eu estiver ali sentado, eu vou ser o primeiro a rir. Eu vou... Quantos estão entendendo o que eu estou fazendo? E se você for um pouquinho inteligente, você vai falar assim, poxa, será que o pastor não viu isso? Vai sobrar para quem? Para quem que sobra? Sempre, para mim, eu já sei. A culpa não é nem da Dilma, mas é minha. Você entendeu? Então, a pessoa, o irmão da igreja fala, nossa, o pastor não viu que, nossa, ficou até feio, né, fulano? Nossa, ficou feio. Eu ri tanto quando aquela irmã começou a cantar, que ela mexia assim, eu cantava e ria mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou expondo a pessoa ridícula. Deu para entender? Sim ou não? Diga aí, gente, sim ou não? Olha, aí eu não ponho ela para cantar, ela se ofende comigo. E se é a filha de alguém, a mãe, nossa, o senhor não colocou minha filha para cantar? Aí você vai explicar, irmã, ela não entenda mal, mas ela precisa fazer algumas aulas, não precisa ser muito não, os próximos 20 anos só tá bom, você entendeu? Ela precisa fazer algumas aulas que não tem entonação, sabe? Ela canta meio assim, né? Não dá certo. Não, mas ela canta muito, a minha filha, ou meu marido canta muito, ou minha mulher, estou dando só um exemplo aqui. Gente, desculpa aí. Eu não quero expor você ao ridículo. Acho que você não entendeu, né? Eu não quero expor você ao ridículo. Eu não vou expor. Só que o problema é que tem gente que não entende isso. A pessoa não entende. Não, mas eu quero cantar. Mas canta, meu filho. O que eu acho engraçado é que na maioria das igrejas aparece gente para cantar, gente para isso, gente para aquilo. Agora, para fazer visita no hospital, ou ir fazer um trabalho no presídio, que nem o pessoal aí faz, o Cleito, o Nelson, o Clodoaldo, sei lá mais quem, o Natalino, não tem. Esse dia eu até estava conversando, a irmã Rosa também, estava conversando com o Cleito esses dias, ele falou, pastor, passaram para mim uma função lá, na PIC, que eu agora vou cuidar da parte religiosa, é eu que vou fazer escala de a igreja que vai, que não vai, não sei, passando um relatório para mim. Eu falei assim, e quantas pessoas vocês são? Ele falou, é o Nelson, é o Natalino, não sei quem, poucas pessoas. Eu falei,
Mas por que a gente não chama mais pessoas da igreja para ir? Já parou para pensar? Então, para cantar, para aparecer, tem muita gente. Agora, para ir lá pregar para bandido, tem 3, 4 que fazem o trabalho, ó, há muitos anos. Então, eu sou assim. Se você não quer um pastor assim, tudo bem. Eu vou para outra igreja que vão me dar oportunidade. Então vai, né? Não tem aquele ídolos? Então vai por ridículos. Faz papel de idiota. Eu não vou colocar, irmãos, uma pessoa para fazer. Por quê? Porque eu sei que o primeiro a rir vai ser eu. Só vai rir da pessoa? Não vou mentir para você. Eu lembro, quando nós estávamos naquela cidade de Salto, como é que chamava? O Caetano, né? Tinha um menino lá, o Caetano, ele usava um óculos e ele tocava violão. Nós morávamos em Salto, no Uruguai. Aí o Caetano tinha um problema, que o óculos dele meio que entortava assim. Aí como ele estava tocando e cantando, então ele tocava e cantava assim. Para o óculos subir. Irmão, então imagina você cantando glória, glória, aleluia, e o irmão assim para você. E ele era assim, desprovido de beleza. Então você imagina que situação que era. Aquilo me traumatizou, eu tive que ir para um psiquiatra, um psicólogo, fazer tratamento, porque eu fiquei traumatizado. Então, existem pessoas que, infelizmente, isso acontece. Não tem como você não rir. Essas situações acontecem na igreja. Uma senhora contando uma vez, num culto da tarde, na Igreja da Graça, não foi para mim, foi... Na época o pastor Carlos, alguém estava fazendo a reunião, ela falou assim, pastor, 200 pessoas. E olha, deu uma caganeira no meu marido. E ela contando assim para todo mundo, né? Poderia ter falado outra coisa, mas tudo bem. E aí eu vim na igreja, fiz a campanha aqui, graças a Deus, Deus já curou meu marido, porque ele estava assim que sem parar. E o povo morrendo de rir. É que pessoa muito simples. Irmão, se é eu não consigo pegar o testemunho. Eu disse, e quando eu começo a rir, me dá crise de riso, eu não consigo parar. Ainda bem que falei, acho que é o pastor Carlos, eu falei, Carlos, ainda bem que não foi eu. Né? Porque se eu vou contar uma piada, eu lembro da piada, eu mais rio do que conto. A pessoa, pastor, conta. Eu sou desse jeito. Aí o pastor, então tá bom, e Deus curou seu marido, foi que o pastor curou com uma beleza. E cadê seu marido? Ele foi no banheiro, já volta. Aí que o povo rachou de rir. Olha o testemunho da mulher. É engraçado, mas é ridículo. Então eu não gosto de... Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não gosto de expor as pessoas ao ridículo. Às vezes algumas decisões que nós tomamos, a pessoa fica chateada com a gente. Ela fica magoada, né? Que eu pastor isso, pastor aquilo. Filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Tenho erros, falhas, defeitos, tem. E Deus me colocou na sua vida para ver sua reação. Pode ter certeza disso. Porque conforme você reage, é conforme Deus vai tratar você. A medida que você mede é a medida que Deus mede você. Você está me entendendo? Fica de pé. Ok, pastor Zé já pode preparar para mim. Nós vamos participar da ceia. O que é a ceia? A ceia nós podemos dizer que é um momento de comunhão e identificação. Diga, comunhão e identificação. É onde nós participamos desse cálice, esse pão. Ele é feito sem fermento, representa o corpo de Cristo sem pecado. Pode comer pão com fermento? Pode, não há nenhum problema, porque é apenas uma simbologia. E quando nós comemos do pão, o que diz a Bíblia? O pão representa o corpo de Cristo. Eu me identifico com o corpo de Cristo. Identificar com o corpo de Cristo significa o quê? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Em seu corpo foram levados meus pecados. Segundo,
Eu tomo do cálice que representa o sangue de Jesus. Eu me identifico com o sangue. O que é que o sangue faz? O sangue me lava, me limpa, me purifica de todo o pecado. Então diga, eu sou justo em Cristo. Diga de novo. Não, fala alto. Ótimo. Então, quem pode participar da ceia? Toda pessoa que se diz cristã. Toda pessoa aliançada e comprometida com Deus e com o Evangelho. Eu errei, eu falhei, eu pequei, eu cometi uma falha, uma transgressão. Sim, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos... Então, se eu confessar, se eu admitir que errei, que falhei, que pequei, Deus é poderoso para me perdoar, me lavar, me purificar. Então eu quero fazer uma oração bem rápida com vocês, depois vamos participar da ceia. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um momento. Pai, no precioso, glorioso nome de Jesus, nós damos graças a Ti. A Tua palavra, ela é fiel. A Tua palavra, ela é justa. A Tua palavra nos anima, nos motiva, nos levanta, nos abençoa. Se temos falhado, se temos pecado, se temos transgredido a Tua lei, nos perdoe. Queremos ter comunhão com o Senhor, participarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, somente a Ti, honra, glória, louvor e adoração, pelos séculos dos séculos. Eu bendigo o Teu nome nesta manhã. Eu dou graças a Ti, porque temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. E todos digam, eu queria que você saísse pelas laterais e voltasse pelo meio. Pegue o pão, pegue o cálice, espera e nós vamos participar juntos. Vamos cantar? Ao tomar-me em Teus braços, Tu me deste salvação. Teu amor tens derramado, Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te, eu não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora, só me resta dar-te agora minha canção. Eu te dou graça, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregaste tudo a mim, vida eterna concedeste ao morrer. Por Teu nome tenho acesso ao Teu trono celestial. Posso entrar confiadamente ante Ti. Te cantamos assim. Graça, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Jesus, ame em Teus braços, Tu me deste salvação. Cante comigo, Teu amor, Teu amor tens derramado
Não sei como agradecer-te. Não sei como agradecer pelo que fizeste a mim, Senhor. Só me resta dar-te agora Minha canção. Solta sua voz então, diga assim comigo. Graças, Senhor. Outra vez. Graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. A Bíblia Sagrada diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Levante o pão para o céu. Eu dou graças a Ti no nome precioso de Jesus, por esse pedaço de pão representando o corpo de Cristo. Eu dou graças a Ti no precioso nome de Jesus, por participar e me identificar com Jesus Cristo na sua morte. Pelas feridas no seu corpo nós fomos sarados. É a nossa herança, é direito nosso. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre este pão, no nome de Jesus. Coma do pão com gratidão em seu coração. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Levante o cálice para o céu. Pai, o Teu sangue, sangue precioso, derramado na cruz por Jesus, nos purifica, nos lava de todo o pecado. A Ti, somente a Ti, honra, glória, louvor e adoração. Recebemos com ação de graça. Tome do cálice todos vocês. Coloque sobre a cadeira. Os diáconos do dia vão recolher. Nós bendizemos o Teu nome. Senhor, graças eu te dou, Jesus. Diga para Ele. Graças eu te dou. Outra vez. Levante suas mãos e diga para Ele. Graças eu te dou. Uma última vez. Graças
Jesus. Diga comigo, Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. E todos digam amém. Dê um aplauso forte ao Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você sentasse em nome de Jesus. Abaixou meu microfone aqui. O que aconteceu aí? Dá volume aí, irmão. Senão haja garganta passou para pregar à noite. É rapidinho. Coloca para mim. Provérbios capítulo 3, versículo 16. Provérbios 3:16. Alô, som. O que aconteceu com a minha voz aqui, irmão? Ficou ruim assim, tá? Tô falando dentro de uma panela. Muda a tradução para mim, por favor. Outra, longevidade. Tem uma que diz longevidade? Não. Aumento de dias. Alongar-se da vida. A NT que diz? Vida longa. Tá, pode deixar na NT. É o seguinte. Nós vamos fazer 2 unções hoje. Pastor Zé, já pode agilizar o pessoal que eu vou cerrar. Eu preciso dos Pastor Patrício, os diáconos do dia com o envelope e o azeite. O Pastor José vai organizar para mim. Enquanto isso, eu quero que você preste atenção. Amém? Ok, então vamos lá. Diz assim: a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honra. Diga, vida longa, riqueza e honra. Onde é que está isso? Muda a tradução para mim, põe na RC. Clica ali, RC. O aumento de dias é na sua mão direita. Diga, mão direita. Diga, vida longa. Mão esquerda, riqueza e honra. Então, mão direita. Diga, vida longa. Mão direita. Não, você fala vida longa, vida longa. Mão direita. Mão direita. Agora eu vou perguntar, mão esquerda você fala riqueza e honra, amém? Mão esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Ótimo. Então, na mão de Deus, nós temos na mão direita, nós temos aumento de dias ou vida longa ou longevidade. Na mão esquerda, na mão de Deus, nós temos riqueza e honra. Amém? Ótimo. Joga para mim Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Deuteronômio 28, 13. Ok, então vamos lá. O Senhor te porá por cabeça e não por... Ótimo. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir. Volta lá para mim, 13. O propósito e o desejo de Deus é que eu e você sejamos o quê? Sejamos o quê, gente? Cabeça. E não que você seja uma pessoa que pensa, que raciocina, que conquista, que comande, que dirige, que enfrente, que planeje, enfim, tudo isso. Hoje nós vamos fazer 2 coisas. Você vai passar aqui nessa fila, uma pessoa vai ungir a sua cabeça, outro vai ungir a sua mão direita e outro vai ungir a sua mão esquerda. Eu vou terminar a reunião, você vem aqui. Todos serão ungidos. Quantos serão ungidos? Aqui. Pastor, eu posso na escolinha rapidinho pegar meu filho para ser ungido? Pode, não tem nenhum problema. A criança pertence ao Senhor, não há problema nisso. Agora, o que eu quero falar para você? Tem uma música, ela tem uma em espanhol e tem uma em português. Fala Deus de aliança, Deus de promessas. Deus é um Deus de pactos, alianças. É assim que Ele trabalha. Pactos e alianças ou concerto, como diz a Bíblia Sagrada. Nós ensinamos aqui sobre o que são primícias. Nós ensinamos aqui o que são dízimos. Nós ensinamos aqui o que são ofertas. Se você não assistiu,
no YouTube ou você não participou do culto, clica lá, tá a mensagem lá que eu explico. Que é primícia, que é dízimo, que é oferta e quais são os seus benefícios. Todos vão ser ungidos. Só que eu quero fazer isso debaixo de uma aliança. Até o dia 31 de dezembro, você tem um pacto, uma aliança com Deus, comigo, com a igreja. Em que sempre nós estaremos orando para que você receba os benefícios das primícias, dos dízimos e das ofertas. Faça um teste, faça uma prova com Deus. Faça. Eu sou obrigado? Não, você não é obrigado nem a ir ao céu. Se você escolher o diabo ou o inferno, a decisão é sua. E Deus vai respeitar. Mas eu quero que você prospere. E eu quero que você prospere muito. Quantos estão entendendo? Então eu queria que você ficasse de pé. Pode cantar a música que a letra canta. Pode cantar a música. Pode cantar a música que você ia cantar. Não tem problema não. Eu só dei uma citação aqui. Sem nenhum problema, Kelly. Fica de pé. Apresenta suas duas mãos a Deus. As duas. Diga assim: Deus me quer por cabeça. Na minha mão direita, Deus coloca aumento de dias. Na minha mão esquerda, Deus coloca riquezas e honra. Agora escuta que eu vou orar e você vai concordar ou não, tá? Pai, no nome de Jesus, nós temos ensinado aqui sobre questões financeiras. Nós temos ensinado aqui sobre tantas coisas. E Tu és um Deus de pactos, de alianças. Tu és um Deus que nos ensina, que ministra a cada um de nós. Então todo aquele que assumir esse compromisso, todos serão ungidos. Agora todos aqueles que assumirem esse compromisso, Senhor Deus, de dizimar, de ofertar, de devolver as suas primícias, pagar os seus tributos com fidelidade, que eles recebam a 30, a 60 e a 100 por um. Alguns vão receber o dobro, outros vão receber mais do que isso, mas eu abençoo a todos no precioso nome de Jesus. Agora levante sua mão que eu vou encerrar o culto e você já vai ser ungido e voltar para casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, hoje e sempre. Diga assim: em paz eu vim e em paz eu volto, no nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Olha, então presta atenção, aqui está o Guilherme, vocês comecem por aqui e saem por lá. Aqui está o Wesley, vocês comecem por aqui e saem por lá, para não dar esse desencontro, amém? Dá um abraço a esse irmão primeiro, nessa semana, essa pessoa, diga: bom domingo para você, boa semana. Isso, vai com Deus, quando quiser, Kelly.